Passamos já à apresentação seguinte, vai ser em vídeo e tem por título Revistas Científicas Brasileiras de Acesso Aberto, qualidade do ponto de vista dos indexadores. Vamos então assistir. Olá, meu nome é Bárbara Mello, sou ex-bolsista do IBICT e estou aqui para falar sobre revistas científicas brasileiras de acesso aberto, qualidade do ponto de vista dos indexadores. Como é sabido, o avanço na ciência depende da transparência na divulgação de seus resultados. Meadows explica em seu livro como as revistas científicas são resultantes da evolução na comunicação entre pesquisadores e se tornaram um importante canal formal na propagação do conhecimento científico. Assim, com o advento das tecnologias de informação e de comunicação, foi possível observar o lançamento de revistas científicas em formato impresso e posteriormente em formato eletrônico, bem como o surgimento de indexadores. Em paralelo, vemos o movimento do acesso aberto chegar ao Brasil, liderado pelo IBICT e por outros órgãos institucionais, em prol da maior democratização ao acesso livre da informação científica. Ou seja, desde os anos 2000, já era possível observar iniciativas em favor de tornar mais acessível e mais visível a produção científica brasileira, que era publicada principalmente em revistas científicas. Com o acesso aberto, vê-se então a quantidade de revistas brasileiras sendo multiplicada, de modo que isso se mostrou cada vez mais expressivo a partir de relatórios internacionais tratando sobre a ciência produzida no Brasil. Um exemplo é o relatório publicado pela Science Metrics em janeiro de 2018, o qual mostra o país como o maior produtor de periódicos científicos em acesso aberto entre os anos de 2006 e 2015. Em todos estes anos, o Brasil se manteve em primeiro lugar no ranking de publicações disponíveis, pesquisáveis e gratuitas para download. Relatórios como o da Science Metrics obtêm informações de índices bibliométricos, os quais são gerados a partir de indexadores. Estes, conforme explica Fiorin, são sistemas de informação responsáveis pela coleta de dados sobre periódicos científicos, selecionados a partir de um conjunto de critérios. Em suma, são bases de dados informatizadas para o armazenamento e a informação acerca de periódicos científicos. Assim, foi possível controlar, divulgar e expor resultados de pesquisas realizadas em diferentes regiões do mundo, publicadas em periódicos científicos. Um exemplo a nível internacional são os renomados indexadores Web of Science e Scopus. Contudo, neles é possível identificar a predominância da produção científica de países desenvolvidos, como Estados Unidos e Reino Unido. Entretanto, quase não se vê a expressão da produção científica de países subdesenvolvidos, como o Brasil. No Web of Science, por exemplo, constatou-se a presença de 109 revistas brasileiras de 9.000 títulos cadastrados na referida base de dados. Enquanto na Scopus foi observado a presença de 429 revistas de 27.000 títulos. Para tentar corrigir tal discrepância, surgiram indexadores nacionais e regionais, como o Latindex, o Cielo e o Redalic, responsáveis pela promoção da produção científica na América Latina. Dentre os indexadores regionais, o Latindex se destaca pela forma única com que promove e contribui para a visibilidade da produção científica na América Latina e na região Ibero-América. Por meio do catálogo, base de dados constituídas por revistas científicas certificadas quanto à qualidade editorial, foi possível ensinar a editores científicos sobre as características mínimas exigidas de periódicos científicos, tanto no cenário regional quanto no cenário internacional. Por meio do checklist
de 36 características, o Latindex consegue mostrar para o editor quais são as características que a revista cumpriu e que a revista não cumpriu, demonstrando esses resultados em espelhos de avaliação disponíveis no próprio portal da rede informacional. A metodologia dessa pesquisa teve como início estudar o padrão de qualidade das revistas científicas brasileiras de acesso aberto a partir da investigação dos critérios de qualidade não cumpridos por revistas não aprovadas no Latindex. A partir daí, escolheu-se o Directory of Open Access Scholarly Resources para identificar as revistas científicas brasileiras de acesso aberto. Tal escolha se deu em função do diretório trazer as publicações cadastradas com o código ISSN, requisito essencial para a caracterização de revistas. O Latindex, por sua vez, foi escolhido por ser o indexador que traz publicamente os critérios cumpridos e não cumpridos pelas revistas que são avaliadas. Com a metodologia descrita, foi possível obter os seguintes resultados. Existem 1.128 revistas científicas brasileiras de acesso aberto, das quais 880 títulos estão cadastrados no Latindex, 256 no Cielo e 90 títulos no Web of Science. Dos 880 títulos identificados no Latindex, 796 foram aprovados para o grupo de revistas selecionadas, que é o catálogo. Em contrapartida, 82 periódicos permaneceram no diretório, dos quais 59 não foram aprovados pela avaliação realizada pelo indexador em questão. Com base na leitura dos espelhos de avaliação das revistas não aprovadas pelo Latindex, chegou-se às principais características não cumpridas, as quais são geração contínua de conteúdo, representando 81,36% dos periódicos, recepção e aceitação de originais, representando 66,10% dos periódicos, e cumprimento da periodicidade, o que representa 50,85% dos periódicos. Essas três características, juntas, somam mais da metade das características que as revistas não aprovadas não conseguem cumprir. E para fins de entendimento, fica claro que a característica geração contínua de conteúdo significa que as revistas não conseguem manter a produção de novos conteúdos no período de um ano, que a característica recepção e aceitação de originais significa que os periódicos não indicam as referidas datas de aceitação e de recepção em seus artigos, e a característica o cumprimento da periodicidade significa que os periódicos não cumprem com a periodicidade indicada em suas diretrizes. De modo geral, com o estudo ora apresentado, foi possível perceber que as revistas científicas brasileiras de acesso aberto estão ganhando notoriedade no cenário internacional, como o relatório da Science Metrics bem destacou. Porém, elas apresentam dificuldades de adequação aos requisitos exigidos por indexadores internacionais, tendo em vista a baixa representatividade nessas bases de dados. Neste sentido, indexadores regionais como o Latindex demonstraram sua fundamental importância na promoção da produção científica da América Latina e Iberoamérica, e em especial a do Brasil. Com relação ao cenário brasileiro, a gradativa visibilidade na comunidade científica, o montante de periódicos existentes e a escassez destes em indexadores internacionais reforçam a importância da atuação de órgãos institucionais como o IBICT, associada a iniciativas de indexadores regionais, pois é a partir de parcerias como esta que países subdesenvolvidos conseguem sensibilizar e mobilizar todos os envolvidos na melhoria do padrão de qualidade editorial e, consequentemente, na gestão dos periódicos. O estudo sobre as características não cumpridas, ainda que pequeno, é apenas um demonstrativo das possíveis razões para que revistas científicas brasileiras sejam pouco reconhecidas pela ciência internacional. Assim,
mostra-se necessário acompanhar continuamente tais fontes de informação como forma de garantir a inserção e a permanência da ciência brasileira no coração da ciência internacional. Agradeço a atenção de todos, ao IBICT pela oportunidade de desenvolver esta pesquisa e ao Confoa por terem aceitado este trabalho.